Olá, pessoal! O Ala Esquerda voltou! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Chegamos ao episódio de número 51, o primeiro dessa nova temporada 2021. É o terceiro ano consecutivo com a Ala Esquerda. Agradecendo muito a vocês que vêm nos acompanhando, divulgando, nos apoiando, né? Apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e com o Brasil, o país se decompondo, se esfarelando, até para achar uma luz no fim do túnel, tá difícil, né? Não adianta mais binóculo, não é suficiente, a gente precisa daquele telescópio espacial para enxergar uma saída. Mas nós seguiremos por aqui, fazendo o nosso papel, politizando, problematizando o tema do esporte, denunciando a sua mercantilização, enfrentando as principais questões que controlam as agendas esportivas, as políticas esportivas e a ausência do direito ao esporte no Brasil. Aqui não, burguesão! Aqui ninguém fura fila! Então, bora movimentar essa mesa redonda que só gira para a esquerda, matando um pouco a saudade dos amigos e das amigas. Eu já mando aquele canhotaço para Juiz de Fora, para Mônica Cury. Tudo bom, Mônica? Fala, Alexandre. Seu canhotaço chegou aqui em Juiz de Fora. Bola redonda que você mandou para mim. Abriu muito bem esse programa aí. Eu acho que até tem uma luz no fim do túnel, viu, Alexandre? A nossa luz do fim do túnel é o impeachment e a vacina. Então, vamos começar. Lembrando aqui, gente, para a galera do Ala Esquerda, que a gente grava o Ala Esquerda de forma muito responsável, cada um na sua casa, através das redes sociais. Então, assim, a gente não aglomera, a gente não encontra ninguém, certo? Porque é a melhor forma nesse momento, a gente tem que se precaver, porque muitas vidas estão sendo perdidas, a gente precisa fazer um esforço aí. Eu já vou mandar um canhotaço também lá para o Thiago, voltando a bola para o Rio, para a gente iniciar esse programa aí, que tem muito conteúdo bom hoje. Fala, Thiagão! Fala, craque Mônica, Alexandre, Herbert, bem-vindos, ouvintes do Ala Esquerda. Estamos de volta, né? Episódio 51. Saudade de vocês, de compartilhar aqui esse espaço super necessário para a gente continuar enfrentando o conservadorismo, enfrentando essas políticas nefastas no esporte e em nossas vidas. Como o Alexandre bem falou, é difícil achar uma luz no fim do túnel. A Mônica falou aí da vacina do impeachment. Vamos torcer para que essa vacina venha logo, para que continue vacinando e amplie, né? Porque nesse ritmo de vacinação lentíssimo, causado pela omissão e pelas políticas totalmente toscas do governo federal, a gente está muito atrasado e temos que correr com isso para a gente poder, em breve, né, tomar nossa cerveja, comer nosso petisco, né, Mônica? Lá à esquerda, fazer uma edição especial em Juiz de Fora, no bar, né? Mas por enquanto é desse jeito, cada um na sua casa, mas continuamos lutando, continuamos denunciando, propondo políticas novas para o nosso esporte, não é, Herbert? Claro, Thiago, a gente está aqui para tensionar, mas também para propor. Então, meu boa noite, na verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá aos meus amigos e minhas amigas da bancada e também a quem nos escuta. Não vou nem perguntar se a galera tá bem, porque tá todo mundo meio fudido mesmo, né? Tá tudo muito complicado, muito difícil, 4.000 pessoas morrendo por dia. Mas enfim, a gente tem que tocar a vida e tirar esse presidente, porque talvez a gente não aguente, o Brasil não aguente mais tanto tempo com esse cara no poder. Mas vamos lá, vamos para mais uma temporada de Ala Esquerda, tentar levantar algumas bolas aqui, né? Tentar ter uma agenda minimamente positiva, embora hoje não vai ser um dia de uma agenda positiva, porque o Brasil não nos deixa ter uma agenda positiva, mas é sempre bom estar aqui ao lado dos meus amigos e comunicando com você que está aí do outro lado, que nos aceita como sua companhia, lavando louça, na corrida, na faxina, em tantos outros momentos importantes e também triviais da sua vida. Mas sem mais delongas, eu vou passar aqui os nossos endereços. Então siga o @alaesquerda7 no Twitter e @ala_esquerda7 no Instagram. Também temos página no Facebook e também temos canal no YouTube. Então, e aí falando de outras plataformas, estamos também no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Spreaker, SoundCloud e também no próprio YouTube. Então é isso, vamos tocar essa bola aí nos próximos 45 minutos, 1 hora,
e ver o que sai desse angu. Não é isso, Alexandre? É isso aí, Herbert. Durante os próximos episódios, o pessoal que estiver acompanhando aqui o Ala Esquerda, a gente vai falando das novidades, né, dessa temporada 2021, vamos retomar aquelas entrevistas internacionais, vamos ter uma agenda aí com muitos programas. Ano passado foram mais de 30 episódios, então a nossa expectativa é a gente manter esse número esse ano também. Então, a gente espera que seja realmente um papo semanal, bacana e relevante para a gente discutir as questões esportivas, né? Então, bom, vocês já deram aí pinceladas desse momento terrível que a gente está vivendo hoje. Nós estamos no início de abril, mais de quase 340 mil mortos, né? Todas as capitais praticamente com as UTIs ocupadas em 90%, 95%. Como bem disse o Thiago, apenas 3% da população brasileira já tomou as 2 doses. E lembrando que é só com 15 dias depois da segunda dose que a pessoa realmente está imunizada. Então, nós estamos numa situação muito difícil, colapso do sistema hospitalar, é falta de remédio para intubação, é falta de oxigênio. Quer dizer, é nesse ambiente claustrofóbico e genocida que a gente se pergunta, e o esporte, né? Como é que fica o esporte nesse cenário? Eu já me adianto que o esporte educacional e o esporte comunitário, né, que já são negligenciados normalmente, eles ficam numa situação ainda pior, né? Muito pior durante a pandemia, né? É importante ressaltar que essa condução desastrosa da pandemia pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, ela prolonga enormemente essa situação que a gente está. Quer dizer, quanto tempo a gente vai demorar para ter todo mundo vacinado? Quanto tempo a gente vai demorar para poder as pessoas circularem novamente? E com isso, obviamente, o grande prejudicado é principalmente as crianças que ficam distantes das possibilidades de estar na escola e, consequentemente, do direito ao esporte que a escola proporciona através da educação física, das atividades físicas, as possibilidades de brincar numa praça, de ter uma atividade esportiva, um projeto social, em que na sua comunidade, em que é o uso, enfim, da própria praia como um espaço também da atividade física, tudo isso fica prejudicado e é fundamentalmente prejudicado para a população mais pobre, que não tem outras alternativas e acesso, né, a espaços para poder o exercício do direito ao esporte, principalmente as crianças. Então, assim, é uma situação absolutamente lamentável, mas fica aí a questão do esporte de alto rendimento, porque esse tem muitos interesses econômicos por trás, as federações, as confederações esportivas, que são, no fundo, braços de interesses financeiros, dando a ordem na condução do esporte. Então, fica essa questão, quer dizer, como administrar o esporte de alto rendimento e todo o seu potencial de negócio com a Covid. E aí a gente, cada dia, vem recebendo novas informações, e algumas delas a gente vai tratar hoje, vai debater no programa de hoje. Na semana passada, a USP divulga uma pesquisa que, com dados apenas de 2020, né, isso é importante ressaltar, ou seja, não pegou o pior momento que a gente está vivendo agora, em 2021, identificando que quase 12% dos atletas de futebol em São Paulo tiveram resultado positivo para a Covid, né? 11,7%. Quer dizer, é um percentual equivalente ao dos profissionais de saúde que estão diretamente em contato com pessoas infectadas. 11,7%. Na Alemanha, em estudo semelhante, foi 0,6%. Brasil, 11,7%. Brasil não, São Paulo, 11,7%. Alemanha, 0,6%. Dinamarca, 0,5%. Quer dizer, em alguns momentos aqui, jogadores de futebol no Brasil estão infectados 20 até 24 vezes mais do que em outros países do mundo. Bom, é esse ambiente do futebol que não poderia estar distante da realidade do país, né? Aquelas pessoas que acham que o futebol é uma bolha separada, né, que não tem que ser analisada do ponto de vista da economia, da política, da cultura, das questões sociais do país, evidentemente que isso é um balde de água fria na cabeça dessa turma. Porque um país que não tem protocolo, dificilmente o futebol teria protocolo. A situação está muito complicada, muito séria, porque o futebol continua acontecendo, agora é de um estado, vai para o outro quando não pode, são equipes circulando de ônibus, parando em estrada para se alimentar. Quer dizer, é um ambiente que envolve muita gente, porque tem a família dos atletas, tem os profissionais do clube, quer dizer, tudo isso acontecendo e ainda no meio disso a irresponsabilidade dos atletas,
como o Gabigol lá no cassino jogando, e ontem essa notícia vergonhosa de se espantar do Luiz Adriano, jogador do Palmeiras, que com Covid, sabendo que estava com Covid, foi num supermercado de carro levar a mãe. Quer dizer, é um nível de falta completa de sintonia com o que está acontecendo, um entendimento do que está acontecendo. Então, é a irresponsabilidade dos jogadores, é a ganância das federações, são os interesses mercadológicos. Ninguém está atento para a saúde, ninguém se preocupa com a população, com a família dos funcionários. É nesse ambiente sem protocolo que o futebol continua caminhando. Tá difícil, não tá não, Mônica? Alexandre, tá muito difícil, cara. Eu vou só iniciar minha fala aqui agora, dando um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para as nossas ouvintes e os nossos ouvintes, que no primeiro toque de bola que eu dei aí no programa, eu estava um pouco ansiosa, eu acho, esqueci da galera que estava ouvindo a gente, não dei esse boa noite aí, boa tarde, boa madrugada, não sei que horas que a galera escuta o Ala Esquerda. Mas então, cara, é isso, sabe? É isso que você falou, assim. O Brasil é uma coisa até fora da curva. Se no mundo tá ruim, no Brasil costuma estar pior, assim, é uma coisa louca. Mas outro dia, queria até deixar isso registrado aqui, eu ouvi uma palestra de pessoas da área de saúde, infectologistas, enfermeiros, médicos e tal, falando sobre o Covid, até para a gente entender melhor o que está acontecendo, né? Informação sempre é bom. E aí eles disseram uma coisa que eu achei assim, fundamental para a gente entender por que isso acontece no Brasil, né? Você falou do esporte, você citou o esporte, mas não é só o esporte, né? O Brasil está morrendo 4 mil pessoas por dia, cara. A gente está com mais de 30% das mortes diárias no planeta por Covid, né? Esse número é assustador. 1/3 das mortes por Covid no mundo estão acontecendo aqui no Brasil, né? Por quê, assim, né? E aí uma das coisas que esses pesquisadores, essas pessoas da área da saúde falaram, que me chamou muita atenção, é porque a gente vive vendo pessoas aí dando exemplos de outros países. Porque no país X eles fizeram isolamento, deu super certo, no país Y eles não fizeram isolamento, também deu super certo, então isso não caracteriza. Realmente, alguns países fizeram um lockdown assim severo e deu certo para combater o vírus, e outros não fizeram um lockdown tão severo assim, fizeram mais aquela testagem por massa, onde que está o vírus, quem que está contaminando, e conseguiram também barrar, né, essa contaminação assim, em massa. E o que acontece? Assim, qual é o comum desses países e o comum dos países que o vírus se alastrou assim, sem qualquer responsabilidade, né? O governante, a pessoa que nos governa, quando tem credibilidade diante do seu povo e quando não tem. Esses países que conseguiram conter o vírus com um pouco mais de tranquilidade, ninguém conseguiu conter o vírus, a verdade é essa. Mas alguns tiveram muito mais sucesso. Na Nova Zelândia, por exemplo, eles não tiveram pouquíssimas mortes e qualquer caso que aparece lá, eles conseguem conter, né? Seja fazendo lockdown severo ou seja nessa testagem em massa para ver onde que o vírus está. Por quê? Porque as pessoas que moram naquele país confiam em quem está governando eles. Esse é um problema que a gente passa aqui no Brasil. A gente não confia no cara que está lá em cima. A gente não confia na pessoa que está dando as ordens, a gente não confia. A população em geral não confia. Não é o ala esquerda, não. A população brasileira não confia. Então, assim, isso reflete isso tudo que a gente está vivendo. E reflete no esporte. Eu fui dar uma pesquisada, você falou de alguns números aí, Alexandre, mas eu pesquisei no Campeonato Brasileiro de 2020. No Campeonato Brasileiro de 2020, mais de 300 casos de jogadores infectados. Enquanto na Premier League lá, 60 casos positivos, sabe? É uma discrepância gigante, mas também lá também acontece muitos casos, né? A NBA mesmo adiou vários jogos aí por número insuficiente de jogadores. E aí eu acho que assim, esse pessoal do esporte, alguns, né, não dá para falar todos, mas muitos jogadores, principalmente aqui no Brasil, têm essa consciência errada de que minha saúde é boa, eu pratico esporte, está tudo tranquilo. Primeiro que
não é verdade, né? O goleiro do Brusque, de Santa Catarina, Zé Carlos, teve Covid e complicações seríssimas. Pelo que eu li, assim, 10% do pulmão dele foi afetado. Ele ficou 20 dias para se recuperar, perdeu 7 quilos, e para voltar às atividades, ele custou, porque estava mais fraco, estava mais magro, né? Quem conversa com pessoas que já tiveram o vírus, mesmo que de forma branda, todo mundo tem a mesma fala, assim, a mesma percepção de que não volta ao normal, assim, muita coisa não volta, sabe? Tem gente que está sem sentir cheiro e sem paladar até hoje. E tem gente que não consegue respirar ainda da forma como antes. Muitos alegam isso, né? Então, assim, não é bem isso de que os esportistas não vão ser tão afetados porque a saúde... Não é bem assim. E outra, mesmo se fosse, né? Só o fato de você ter o vírus e poder contaminar pessoas que não têm a mesma saúde que você é um egoísmo assim, sem tamanho. Você não se importar com isso, sabe? Eu tenho uma saúde boa, não ligo de pegar o vírus, não. Mas e as pessoas que ficam no entorno de você, sabe? Clube de futebol tem os massagistas, tem a galera do vestiário ali, o técnico de futebol, preparador físico. Essa galera pode não ter a mesma saúde que o atleta, né? Então você não liga para essas pessoas, é isso? Sabe? É de uma responsabilidade, assim, gigante. Eu nem sei o que dizer. Assim, a gente começou a ala esquerda no ano passado, no ano de 2020. O primeiro ala esquerda, vocês devem lembrar, foi sobre o cancelamento das Olimpíadas do Japão, né? A gente falou sobre isso por conta da Covid. Esse ano vai rolar as Olimpíadas do Japão. Parece que lá o vírus foi... A gente não sabe, né? Se realmente ele está controlado ou se é aquele esquema que a gente falou no primeiro episódio do ano passado. Quem quiser resgatar o episódio, dá uma olhada, dá uma procurada aí no nosso Spotify. A gente falou sobre isso, de pessoas, inclusive a gente pegou depoimentos de pessoas que moram no Japão, dizendo que não era bem assim, não, que estava controlado, não, que o país mesmo estava meio que escondendo informações para que as Olimpíadas ocorressem de qualquer maneira. É o mercado falando de novo, né? É muito dinheiro investido, é muito dinheiro que rola, eles não querem paralisar. Paralisaram, mas agora vai voltar dizendo que o vírus está lá em controle. Porém, cara, vai um monte de gente de um monte de país para lá, né? Como que vai ser isso? Como que vai acontecer essas Olimpíadas? Eu acho uma irresponsabilidade gigante essas Olimpíadas acontecer, esses Jogos Olímpicos, como acho os campeonatos estaduais aqui no Brasil, que a gente já viu que se no mundo inteiro tá ruim, aqui no Brasil tá muito, muito, muito pior. Né, Thiago? Com certeza, Mônica, com certeza. E aí eu vou pegar um gancho no que você falou, mas eu vou ser um pouco mais pessimista do que você. Quando você diz que o povo brasileiro não confia no cara que está na presidência. Será? Eu acho que talvez o problema seja que grande parte do nosso povo confia nele e que ele está dando as instruções totalmente erradas, né? Eu acho que o nosso problema parte muito da parte da população que confia nele, da parte da população que acha que achava que era só uma gripezinha, seguia o que ele falava, o que ele acreditava ou finge acreditar. Enfim, parte da população acreditando que a cloroquina vai salvar, parte da população ignorando o isolamento social, achando que não tem que ficar em casa. Enfim, e essa liderança errada, esse capitão que está levando o nosso barco para o abismo, tem grande parcela de culpa no genocídio que está acontecendo aqui no nosso país, né? Então, quem dera que ninguém confiasse no Bolsonaro e ninguém ouvisse, ninguém desse ouvido às batatadas que ele fala, mas infelizmente boa parte da nossa população ainda confia e ainda acredita nesse imbecil que infelizmente é o nosso governante. Só a título de comparação, voltando ao dado, né, da pesquisa da USP sobre o Campeonato Paulista, que é mais de 11%, né, dos jogadores que tiveram Covid em 2020. Para se ter ideia, o Catar, que é um país que está sendo extremamente criticado por conta e com razão, por conta das obras para
Copa do Mundo de 2022, onde mais de 6 mil, quase 7 mil trabalhadores já morreram em condições subhumanas lá nessas obras. E, enfim, algumas seleções já ameaçam até boicotar a Copa de 2022. Mas para se ter ideia, o Catar, que tem esse desprezo, né, aos direitos humanos, a média do Catar é de 4% de mortos. Mortos não, de casos de futebolistas com Covid. Para você ver a que ponto o Brasil está. É o triplo do Catar, né? E além disso, também a gente teve recentemente um caso do Sul-Americano de esportes aquáticos, em que mais de 10% dos membros da delegação brasileira voltou com Covid. O Sul-Americano de Esportes Aquáticos foi realizado no mês de março. Foram confirmados 13 casos de Covid na delegação brasileira. Então a gente segue expondo nossos atletas, a gente segue colocando a vida das pessoas em risco, como a Mônica bem disse, não só dos atletas, né, de todos os funcionários, todo o entorno ali das pessoas que de repente têm uma saúde até não tão forte quanto a dos atletas. Mas, infelizmente, a gente vive no Brasil do Bolsonaro, no Brasil de cada um por si, no Brasil do capitalismo, do Paulo Guedes, né? Um Brasil que quer passar a boiada. Então, é triste a gente constatar, mas vamos continuar sendo o país com mais mortes diárias e tomara que tenha uma aceleração na vacina, porque senão vai morrer muito mais gente. Já está morrendo mais de 4 mil pessoas por dia. E se continuar assim, vai chegar aos 5 mil por dia e a tendência é cada vez mais a gente bater esses recordes negativos. Bom, Thiago me obriga a abrir um parêntese logo no começo da minha fala, né? O Brasil, não sei se os colegas sabem, e os ouvintes também não, mas o Brasil, a gente está passando por uma questão muito delicada a respeito dos Jogos Olímpicos. O Exército Brasileiro vai vacinar os atletas que são militares. O Exército não, as Forças Armadas Brasileiras, né, que tem que contar a Marinha e a Aeronáutica também, vão vacinar os atletas sobre sua responsabilidade. E aí está num universo de 80, 90 atletas que vão para os Jogos Olímpicos, enquanto os outros atletas brasileiros que estão classificados, e alguns ainda vão buscar a vaga, porque tem competições a acontecer ainda, competições classificatórias, não tem nenhuma garantia de vacinação. Então, o Brasil, a Itália e mais algum país que eu não me recordo agora, tem essa característica bizarra de vacinar, de imunizar parte da sua delegação e parte não, né? Parte seja o que Deus quiser. Enfim, tem muita água para rolar antes dos Jogos Olímpicos ainda. A gente vai fazer um programa sobre isso, vai fazer programas sobre isso, mas eu não poderia deixar de falar dessa questão após o Thiago ter levantado essa bola aqui. Mas voltando ao futebol, galera, eu vou convidar a galera a uma reflexão que não é muito difícil, não é inatingível, né? O futebol brasileiro, ele é receptador de várias benesses fiscais, essencialmente. Justamente por ele ser composto por entidades sem fins lucrativos. E aqui não há nenhuma propaganda por clube-empresa. Queria deixar bem claro desde o começo. Então, se são entidades sem fins lucrativos, onde está a responsabilidade fiscal, a responsabilidade social desses clubes? Essa é uma cobrança que eu faço que não é uma questão de política, não é uma questão de vontade. Isso está na missão da composição de cada clube. Está na missão de cada clube. O Leandro Yamin, que é lá do podcast da Trivela, e eu já peço perdão porque eu não me recordo exatamente se foi ele, se foi algum outro comentarista. Mas ele falou algo que eu achei muito interessante, que tem pautas que não são discutíveis, que não estão sujeitas à análise. A gente passou aí há alguns dias do aniversário da ditadura e que é horroroso que isso tenha se tornado uma pauta discutível, né, no país, que não era para... Isso não é passível de discussão, mas se tornou. Tem gente que acha que a ditadura foi a melhor época do Brasil e tem gente que, com razão, acha que foi a pior época ou uma das piores épocas da história desse país. Mas, enfim,
quando eu convido a refletir sobre responsabilidade social, eu estou falando de algo que é político, mas ao mesmo tempo é apolítico. Eu acredito, ou quero acreditar, que ninguém deseja que as pessoas estejam desempregadas, que as pessoas estejam com fome, que as pessoas estejam sem acesso à saúde, que as pessoas estejam morrendo nas filas dos hospitais. E isso, logicamente, não é a responsabilidade principal dos clubes de futebol, da CBF, enfim, das federações, mas não se vê nenhum movimento contra isso. E aí, nesses números que o Alexandre passou no começo do programa, me chama a atenção que, por exemplo, a Federação de São Paulo, só a Federação de São Paulo, no ano passado, realizou mais de 30 mil testes PCR. 30 mil testes para uma atividade que poderia acontecer e poderia não acontecer. E eu já vou falar um pouco mais sobre isso à frente. 30 mil testes que poderiam ser destinados a profissionais da saúde, que estão direto na linha de frente, ou mesmo a profissionais da educação, que de alguma forma ou de outra tiveram que voltar a trabalhar, e existe uma pressão muito grande para que esse trabalho seja presencial. Há pessoas que não tiveram, há profissionais que não tiveram a possibilidade de fazer isolamento social. Então, eu estou falando só dos testes da Federação Paulista. Você imagina o nível de teste, a quantidade de testes que foram feitas para o futebol brasileiro circular, né? E esse mesmo futebol ele sempre foi alvo de uma narrativa, alvo e ao mesmo tempo criador também, de uma narrativa de que ele é entrelaçado ao povo, né? Que ele tem sua importância na vida da população. Mas nesse momento, particularmente nesse momento da pandemia, a gente observa que ele tem uma certa supremacia, é uma supremacia do esporte à população. Ele acontece numa redoma, não necessariamente numa bolha, seria até bom se fosse numa bolha, ou seria menos pior, mas a bola rola apesar do que está acontecendo. Aliás, independentemente do que estiver acontecendo, os negócios e os lucros são os objetivos de quem toca futebol. E o pior, que para mim me toca num ponto muito, muito difícil de aceitar, muito difícil de engolir, é que isso acontece ainda carimbado com esse ar de essencialidade, de saúde mental da população, ou qualquer coisa do tipo que o valha, né? Então a gente, diante dessa palavra, diante desse conceito de essencialidade, abriu-se uma porteira que está passando tudo ali. Está passando jogo de futebol, está passando outros campeonatos, estão passando atividades que não tem nada de essenciais, que poderiam acontecer ou não, em prol dessa palavra de essencialidade. Eu vou dar um exemplo da minha profissão, né? O Conselho Regional de Educação Física, já que a Mônica tocou nesse assunto e o Alexandre também, o Conselho Regional de Educação Física aqui do Rio de Janeiro, ele está fazendo uma jornada dessa essencialidade, está fazendo lobby nas prefeituras do estado do Rio de Janeiro para que as atividades físicas sejam consideradas, as atividades físicas regulares sejam consideradas atividades essenciais. E com isso, tem uma pressão muito grande para se abrir academias, abrir atividades ao ar livre, na praia, enfim, aulas coletivas, diversos tipos de atividades. E essa pressão do CREF está muito apoiada, não é só nisso, mas está muito apoiada numa pesquisa que saiu, eu esqueci, prometo falar no final do programa aqui, que eu não tenho o nome, mas uma pesquisa que saiu dizendo que a atividade física regular, ela diminui a chance de morte por Covid. E aí eu vou convidar a uma outra reflexão aqui, bem rápida, para passar a bola para o Alexandre e a gente continuar o debate. É melhor contrair a doença e ter menos chances de morrer por conta dela, ou não contrair a doença? Não precisa ser gênio para responder essa possibilidade. Além disso, a pesquisa fala sobre a diminuição da chance de morte, mas não fala sobre a diminuição da possibilidade de contágio, que é exatamente o que a gente vê também no esporte de alto rendimento. O atleta, ele talvez tenha menos chance de morrer, isso ainda não é comprovado, tenha menos chances de morrer, mas ele não tem menos chance de contrair a doença. E principalmente de contrair e de passar para as outras pessoas. E aí aumentar o número de contágio no país, na cidade, o que seja. E aí, essa pesquisa também tem um problema grande de confiabilidade, e aqui eu também quero abrir um parênteses para deixar aqui
produção científica, conhecimento científico, você questiona com evidências científicas ou a partir do método que foi usado. Essa pesquisa, por exemplo, ela foi não tem como entrevistar pessoas mortas, logicamente. Então, o nível de atividade física, a regularidade de atividade física das pessoas que morreram foram através de questionários, de entrevistas com familiares dessas pessoas que morreram. Ora, aí mais uma última reflexão, eu prometo. A mãe de vocês, o pai de vocês, o irmão de vocês, a esposa, a namorada, o namorado, o que seja, eles sabem exatamente o nível de atividade física que vocês têm? Porque aqui, por exemplo, eu não sei o nível de atividade física que a Mel tem, ou ela não sabe o meu, minha mãe muito menos, meu irmão muito menos. Pode até se ter uma ideia, a pessoa pratica de vez em quando, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, mas não sabe o tipo de exercício, a intensidade que é, e se isso de fato ocasiona alguma mudança hormonal, fisiológica, capaz de aumentar a imunidade quanto a uma doença que é sem precedentes na nossa geração. Então, esse papo de essencialidade, de histórico de atleta, de imunização por conta da capacidade física, isso é um argumento muito frágil e que não tem comprovação nenhuma que seja minimamente confiável. A gente está no meio de uma pandemia. Os estudos confiáveis, verdadeiramente confiáveis, vão acontecer depois da pandemia. Então, quem está minimamente acostumado com pesquisa científica sabe que os estudos eles não são sazonais. Né? Eles precisam de tempo, eles precisam de mais comprovações, eles precisam de evidências. E algumas evidências só vêm com o tempo. Então, minha primeira participação é com essa missão de fazer um pouco refletir sobre responsabilidade social, essencialidade das atividades físicas e o papel dos clubes nesse meio campo todo. Vai lá, Alexandre. Beleza, Herbert, isso que você colocou, eu quero seguir nessa linha, dialogando com os argumentos que se apresentam, né? Que se apresentam, em que os grupos interessados, é um assunto que eu gosto, né? Como é que você estabelece as arenas das discussões das políticas, são os grupos interessados e seus argumentos. Eu lembro que, há muito tempo atrás, eu assisti um filme, era um dos primeiros filmes relatando... Na verdade, assim, um filme relatando os primeiros casos de HIV nos Estados Unidos. E como os planos de saúde resistiram muito a permitir que as pessoas fizessem o tratamento de AIDS via planos de saúde. E eu lembro que tem um momento lá no filme que o cara fala assim, o médico, quando ele deixa de ser médico e vira empresário do plano de saúde, ele abandona completamente a sua linha de argumentação como médico e passa a defender os interesses empresariais do seu plano de saúde. E é mais do que evidente, isso acontece em todas as áreas. É o professor que vira dono da escola, o nível de argumento que ele utiliza, e é o professor de educação física, o profissional de educação física, que vira dono de academia, que é o cara do projeto social que é pago por fulano e por Beltrano, é o cara que tem a parceria do grupinho de pessoas que ele dá aula e, consequentemente, a academia tem que estar aberta para ele poder continuar fazendo as coisas que ele está fazendo. Então, quer dizer, o nível de argumento tem a ver com o posicionamento de classe e os interesses econômicos que essas pessoas têm. Então, muitos casos que a gente vai ver é uma tentativa de construções de argumentos, na verdade, apenas para viabilizar a volta de uma determinada atividade, mas que o objetivo não tem nada a ver com esse, de que, mas fazendo atividade física você não vai pegar Covid, não sei o quê. Não, tem interesses econômicos imediatos de fazer o negócio girar. E eu acho que é exatamente assim a lógica do futebol. Quer dizer, os exemplos que você deram para as Olimpíadas, olha, hoje eu encontro muita dificuldade, mas muita mesmo, para achar um argumento esportivo para a realização dessas Olimpíadas. Assim, qual é o argumento esportivo? Quer dizer, qual é o momento que esses atletas estão vivendo? Sabe, a quantidade de pessoas que a gente já sabe que não tiveram oportunidade no final do ano passado para fazer determinadas competições e poderiam estar competindo ou não. Aquela questão da idade que foi estabelecida em competições que têm, né, idade.
Agora mesmo ia ter uma Copa do Mundo de saltos ornamentais, inclusive no próprio Japão ia ser uma etapa classificatória de saltos ornamentais, foi cancelada, porque o próprio Japão, nesse momento, olha, já estamos em abril, não garantiu condições sanitárias suficientes para a realização desse evento. Agora em abril não vai ter o evento, sabe-se lá quando vai ter. Quer dizer, imagina esses caras, com que cabeça estão para poder participar de uma competição. Respondendo ao que a Mônica falou no início, já está certo que não vai ter público internacional. Isso já está certo, já estou inclusive devolvendo o dinheiro dos ingressos já comprados por pacotes de empresas, né, aéreas e pacotes turísticos, porque só vai ter o público local. E em que condições a gente ainda não sabe. Então nós teremos, sem dúvida nenhuma, a Olimpíada mais triste de todos os tempos. E eu vejo com muita dificuldade, enfim, argumentos esportivos para que ela continue existindo. Em relação a algumas coisas que o Thiago e a Mônica abordaram, né? Essa questão da confiança na liderança, a confusão, né, que você cria quando você é uma liderança que apresenta argumentos mentirosos, fake news, interesses absurdos, né? E aí, eu estava, outro dia, relendo uma coisa do Darcy Ribeiro, e acho que até o Lúcio de Castro comentou no antigo podcast lá, o Muito Mais do que Futebol, que o Darcy Ribeiro, quando falava assim que o projeto para esse país, né, da elite desse país, é um projeto de controle completo, de domínio, e para que ele exista, e não vamos esquecer, né, que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravatura, como o Herbert comentou, é o único país que ainda bate palma para a ditadura militar, que comemora a ditadura militar oficialmente, através de seus ministérios da defesa, com notas oficiais. Quer dizer, é nesse nível de atraso histórico, cultural que a gente vive, é nesse ambiente que a gente continua, né, preso, sem muitas dificuldades de sair. O Darcy Ribeiro falava isso: para o domínio completo da população brasileira, o povo brasileiro tem que ser analfabeto, chucro, é a expressão que ele usa, chucro e feio. E aí desenvolve, né, que na verdade ele está querendo dizer isso, assim, analfabeto, ignorante, com pouco acesso à educação, pouco acesso ao conhecimento, e desdentado, e sem condições de autoestima. É isso. E é isso que essas pessoas estão conseguindo plenamente. Né? Quando a gente vê hoje o negócio do auxílio emergencial, que as pessoas podem receber através daquilo depositado na Caixa Econômica, na sua conta, e resolver tudo isso pela internet, você vê filas de pessoas dormindo na porta da Caixa Econômica para isso. Quer dizer, é uma falta de conhecimento, uma falta de acesso à informação, é uma situação absurda, né? É um país que, dados de hoje, metade da população, 116 milhões de pessoas, não tem certeza de que no final do mês terão comida todos os dias na mesa. É isso, esse é o nosso país. Então, quer dizer, o nosso desafio de pegar uma agenda como do esporte, que ainda está lá no último lugar na fila de prioridades do ponto de vista de direito, e colocá-la, né, com a centralidade e importância que ela tem, aumenta enormemente um país de famintos, de desesperados, de pessoas completamente afastadas de qualquer possibilidade, né, de reação. Então é muito fácil manipular essas pessoas, infelizmente, é muito fácil controlá-las, né, fazer com que elas fiquem confusas, que elas concordem com algumas coisas, que elas sigam outras coisas que não tem nada a ver, né, as manipulações religiosas, tudo isso que a gente está vendo. Então, assim, é um desafio monstruoso, e nesse aspecto, se os clubes de futebol tivessem uma outra postura em relação a essa questão da pandemia, né? Que a gente que viu aquele vídeo que circulou com o presidente da CBF, lá o Caboclo, gritando: se algum clube aqui é contra a continuação dos campeonatos, que diga agora. E ninguém, não tem um clube para dizer: eu sou contra. Eu acho que não tem, é uma exposição absurda, não podemos continuar. Nada. Ninguém, não tem ninguém com essa perspectiva, ninguém com esse ponto de vista, absolutamente seguindo com essa máquina de triturar, e a gente vai se acostumando. Quantidade de atletas aqui que pega Covid, é o maior país do mundo no número de casos no futebol, a pesquisa da USP, inclusive, pega futebol feminino, pega sub-20, pega tudo isso, né? Os dados que a Mônica falou do Campeonato Brasileiro, a maior quantidade de casos comparado com outros países,
e absolutamente nada será feito, porque nesse aspecto eu imagino que o esporte em geral e o futebol vai seguir a mesma toada de todas as outras temáticas no país. Nesse momento, assim, enquanto o quadro estiver pior, vai piorar nos casos esportivos proporcionalmente, porque não há nenhum protocolo, na verdade, que existe nesse país hoje, e também não há nenhum protocolo no esporte. Pois é nisso que a gente precisa focar, assim. Eu vou começar respondendo, inclusive, o Thiago, ali fazendo esse contraponto, que eu discordo um pouco dele, assim, quando ele falou que muita gente aqui confia no presidente. Então, claro, nós temos os que vão sempre confiar, os seguidores, né, vamos falar assim, dele. Porém, eu acho que isso diminui a cada dia. E acho que a questão não é nem essa, assim, sabe? Até os seguidores dele desconfiam de muita coisa que ele fala. É que eles não dão o braço a torcer, e quando ele fala certos assuntos preconceituosos, contra viado, contra índio e etc., eles gostam de ouvir. Então eles vão meio que nessa onda, essa galera. Mas quando diz respeito, às vezes, à saúde deles ou dos familiares deles, porque todo mundo conhece alguém que já pegou Covid e todo mundo conhece alguém que morreu. Agora nós estamos nesse nível no Brasil já. Então eu não acho que a maioria da população está levando isso como brincadeira e como gripezinha, mais não. Tanto que o próprio presidente já mudou até um pouco o discurso dele, né, a respeito disso. Então eu acho que a maioria da nossa população já não confia nele. Já não confiava antes e agora muito menos. E aí eu acho que é isso que o Alexandre acabou de falar, essa confusão de informações. A ciência fala uma coisa, os médicos falam uma coisa, os estudiosos falam uma coisa, o presidente vai lá e fala outra totalmente oposta, né? Isso causa um conflito assim, na população, uma confusão de informação, que é isso, perde-se a credibilidade, tanto de um lado quanto do outro. Então a população fica sem saber como fazer, sem saber que procedência tomar. E é isso que fica ineficaz, assim, sabe? É isso que essa pesquisa quis dizer, assim. Quanto menor credibilidade o governante tem diante da sua população ali, mais difícil está de combater esse vírus, assim. É meio que isso, assim. Eu acho que, vou te falar que eu conheço muitos eleitores deles e muitos andam de máscara por aí. Por mais que ele tivesse feito o lobby aí, nossa, a máscara é prejudicial, ele inclusive falou isso, né? Que a máscara era prejudicial, que é um dos instrumentos mais eficazes para combater o vírus. Tá mais do que provado isso, né? Ele chegou a falar isso e não é isso que a gente vê. É óbvio, a gente encontra pessoas na rua sem máscara, encontramos, sempre tem. Mas no meu entender aqui, quando eu preciso estar na rua, a maioria da população, a maioria mesmo, tá de máscara, sabe? Então, assim, eu acho que ele não consegue fazer a galera cair em todos os papos dele, não. E eu acho muito preocupante tudo isso. Eu li um artigo também outro dia que dizia que a gente apenas começou com as pandemias no planeta, que agora a gente iniciou a era das pandemias. Ou seja, a gente vai ter que se habituar, a gente vai ter que entender tudo isso, a gente vai ter que confiar nas autoridades, confiar na ciência. Acho que a gente precisa fazer um mutirão assim no mundo todo pela ciência, aqui no Brasil, pelo SUS, defendendo o SUS, porque eu acho que são coisas que a gente serão vitais, sabe? Para a nossa vida, assim, para a nossa existência, para a nossa vivência em sociedade. E aí, Thiago, você falou também sobre 10% dos membros da delegação brasileira que voltaram da Argentina para o Mundial Aquático lá, né? Voltaram com Covid de lá. E aí eu vi fotos, vi matérias. Cara, o pessoal fez churrasco de confraternização. Ninguém se importou com o que está acontecendo no mundo. Ninguém se importou, uma falta de consciência, assim, que é absurda, cara. Absurda. Como que pode? E esses caras não podem alegar falta de informação. Todo mundo ali tem muito acesso à informação. Não pode alegar isso, né?
É muito sem noção falar algo desse tipo para pessoas que têm a estrutura que eles têm. E eu acho uma falta de senso coletivo gigante, porque tudo bem, ele pode ser atleta e pode ser um pouco menos suscetível às formas mais graves do vírus. Não sabemos ainda, como bem o Herbert falou aí, mas pode ser que seja, sim, pode ser. Porém, e as outras pessoas que estão ali nas delegações, que têm comorbidades, ou não tem ninguém com comorbidades nas delegações? Ninguém tem diabetes, ninguém tem hipertensão, ninguém é gordo, sabe? Pelo amor de Deus, cara. As pessoas têm comorbidades, têm problemas, sim. Então, assim, de saúde, então é preciso pensar nessas pessoas também. Não é só você que está envolvido ali, né? E outra coisa, o Fluminense, por exemplo, acho que todos os jogadores do time, titulares e reservas, tiveram Covid nesse Campeonato Brasileiro do ano passado, aí, que acabou terminando esse ano. O Lucas Claro, zagueiro do Fluminense, teve Covid. E o pai dele depois teve e faleceu. Então, assim, o Lucas Claro pode até ter uma saúde um pouco melhor e ter ficado de boa com o vírus. Mas ele pode ter sido ele a passar para o pai dele. E o pai dele veio a falecer. Sabe? É nisso que a gente tem que pensar. A gente não mora numa ilha. A gente vive em sociedade. E as pessoas não têm a mesma saúde que a gente e nem o mesmo acesso à saúde que a gente. Por mais que o SUS seja esse sistema assim, extraordinário que a gente tem, salve o SUS aí, quero até deixar esse recado aqui, ainda bem que temos o SUS, porque se está morrendo 4.000 pessoas por dia aqui nesse país, sem o SUS, acho que triplicaria esse número. Olha o que a gente está passando. Agora já tem empresa querendo comprar a vacina e os nossos governantes, as nossas lideranças pensando em vender. Quer dizer, quem é que vai ter, né, o acesso primeiro às vacinas? Gente que precisa ou gente que tem dinheiro? Aqui em Minas, acho que todo mundo viu aí o caso da enfermeira que estava vendendo vacina por R$600. Quem tem esse dinheiro para comprar? Gente rica. Eu não pagaria R$600 numa vacina clandestina. Aliás, eu jamais entraria num negócio para furar fila e me vacinar antes de pessoas que talvez precisem mais do que eu, sabe? E aí agora descobriu que ela estava passando a perna em todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu rio mesmo. Eu rio da cara desse pessoal. Pagaram R$600 por uma vacina que era fake. E eu acho bem feito. E aí, sobre essa responsabilidade social dos clubes, Everett, que você falou, que você bem falou isso, até tuitei sobre isso outro dia. Cara, é isso, velho. Você é uma associação ali esportiva que não paga imposto justamente por essa responsabilidade social. E aí você não tem responsabilidade social, então temos que ir lá cobrar imposto. Temos que ir lá cobrar imposto. Sabe? Porque aí os clubes vão querer, com essa venda agora para empresas de vacina, os clubes vão querer comprar para vacinar os jogadores, ali a comissão técnica, e aí é isso. Vamos fazer o futebol. Sabe? Pelo amor de Deus, cara. E ó, eu acho que a gente erra também algumas coisas assim. O nosso discurso, por exemplo, que eu tô falando da sociedade em geral, né? Não tô falando aqui da gente nem da esquerda, tô falando do geral. Que a gente fala, tem que parar as atividades essenciais, não sei o quê. Cara, aí eu tenho que ouvir em todas as câmaras municipais, aí, vereadores e deputados também, governantes no geral, fazerem essa campanha para voltarem às aulas. Porque escola e educação é atividade essencial. Então, quando a gente fala só atividade essencial, fica muito aberto, né? Essencial para quê, né? Eu também acho, educação é atividade essencial mesmo para a nossa vivência, para a nossa cultura, para o que a gente vai, para a nossa formação, para o que a gente vai ser, né? Mas não é essencial para a vida. A gente tem que completar essa frase. Atividades essenciais para a vida. Quais são as atividades essenciais para a vida? É a saúde, sabe? São coisas desse tipo, porque esporte é atividade essencial, sim. Mas não é atividade essencial a gente não precisa disso para viver, sabe? A gente não morre se a gente parar de praticar esporte, assim, parar de fazer futebol, parar de fazer vôlei. A gente não morre se a gente parar de correr na praia.
É atenção básica à saúde, né, Mônica? Não é nível 3 de saúde. Exatamente. Então, assim, a gente precisa deixar claro, atividade essencial para viver, não é para conviver em sociedade, para ter cultura e tal, porque sim, educação a gente defende aqui, sempre defendemos, educação é atividade essencial, sim, mas não para a vida, sabe? A gente não morre se a gente ficar um ano sem escola ali e querendo, porque é isso que o Herbert falou, o que é melhor, né? O que a gente quer? Um ano de escola ou morrer? Pelo amor de Deus. E aí, eu já falei na primeira fala, vou repetir, o Alexandre falou também, não entendo, não tem argumento para ter essas Olimpíadas agora. Não tem argumento, nem esportivo, Alexandre, e nem nenhum. Até de forma econômica, eu acho prejuízo. Até a forma econômica, eu acho prejuízo. Porque se não vai ter público, não vai ter gente indo para o Japão, sabe? Turismo, não tem fomento a nada. A cultura do Japão também. Então, sim, até nessa parte perde, não tem argumento. Eu concordo com você, Mônica. Não tem argumento para se insistir em fazer uma Olimpíada. É ruim em todos os aspectos. É uma Olimpíada triste, é uma Olimpíada que deveria ser a celebração da saúde, da vida, através do esporte. Vai ser marcada por um clima totalmente triste ali, sem o público completo, atletas fragilizados, com certeza vão aparecer casos durante a competição, colocando em risco a saúde das pessoas, enfim, não tem mesmo nenhuma necessidade, nenhum motivo para a Olimpíada acontecer. Quanto só dando a tréplica, falando da confiança no presidente, eu concordo que a confiança está caindo muito, isso é algo positivo, né? Também não tinha como ser diferente, com todos os absurdos que estão acontecendo no país. Todo mundo está vendo que o país só está piorando, né? Diferente do que o Paulo Guedes falou, ninguém agradece ele no supermercado, muito pelo contrário, as coisas só encarecem e o povo está cada vez mais com a corda no pescoço. E aí eu fico feliz que em Juiz de Fora as pessoas estejam usando máscara direitinho, porque aqui no Rio de Janeiro a situação é um pouco diferente. Quando a gente precisa sair na rua, a gente vê muita gente sem máscara, muita gente andando na rua e vivendo como se não houvesse pandemia. Só voltando pro assunto futebol e Covid, hoje teria jogo do Grêmio pela Libertadores, né? Hoje a gente está gravando aqui o podcast na quarta-feira, dia 7, dia do jornalista, né? Uma data tão importante para tentar desfazer um pouco essa confusão, que uma profissão tão atacada, né? Mas a gente resiste. Então estamos gravando dia 7 e teria jogo do Grêmio pela Libertadores no Equador contra o Independiente Del Valle. Mas o jogo foi adiado para sexta-feira, dia 9, porque o Grêmio foi impedido de treinar por conta de protocolos da Covid. E aí o Grêmio alegou que houve uma falta de isonomia, porque se o Grêmio não pudesse treinar, ele não poderia jogar. E a Conmebol transferiu a partida para Assunção, para o estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. E assim, você vê a preocupação. O Grêmio teve 2 atletas que voltaram para o Brasil, além do técnico Renato Gaúcho. 2 atletas que também tiveram Covid, o Wanderson e o Paulo Vitor, voltaram para o Brasil com Covid. E a preocupação do Grêmio é porque perdeu um treino, e aí não vai ficar justo, então tem que adiar o jogo e fazer mais uma viagem para o Paraguai. É surreal, sabe? O nível de egoísmo e ignorância, né? E voltando na fala do Alexandre, é ignorância mesmo. É algo que choca. É algo que choca, porque nem parece que estão morrendo mais de 4.000 pessoas por dia no Brasil, né? Nem parece. E é até uma certa burrice. O povo brasileiro o Brasil está se tornando chacota no mundo, porque está virando sinônimo de burrice mesmo. São situações que quem olha de fora, quem está em outro país, não acredita. Se a gente conta, não acredita. Então é muito triste que a gente tenha que estar fazendo um programa falando sobre isso e ressaltando essas coisas que deveriam ser óbvias. Deveria ser óbvio. Os campeonatos
deveriam parar quando está morrendo 4.000 pessoas por dia. Deveria ser óbvio que os clubes não deveriam arrumar um jeito de jogar quando o campeonato do seu estado é suspenso. Por exemplo, como o Corinthians e Palmeiras vieram jogar em Volta Redonda. Deveria ser óbvio, mas não é. Aqui a lógica é da mercantilização, do lucro acima de tudo, e muitas vezes é uma lógica até mesquinha e burra para provar que está certo, como nesse caso do Grêmio, que acabou colocando ainda mais em risco seus atletas, sua delegação, seus funcionários, com outra viagem, com adiamento desnecessário da partida da Libertadores. Bom, é isso, né, cara? Ficar por último tem dessas coisas. Acaba que eu vou só tocar de primeira pra gente encerrar o programa. Primeiro eu quero dar aqui os dados da pesquisa que eu falei. A atividade física regular reduz em 34% a chance de internação. Não é nem de morte, é de internação. Então a gente vê que respeito muito os pesquisadores, são pesquisadores inclusive da USP, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da UERJ, né, uma pesquisa que envolveu pesquisadores dessas universidades, mas a gente vê que o mercado está se apoiando, entre aspas, em qualquer coisa para fazer a roda girar, né? Então, a atividade física regular ela reduz em 34% a chance de internação, não é nem de morte. E quando a gente fala em 34%, a gente está falando em 3 ou 4 pessoas num universo de 10 pessoas, né? Então, muita gente ainda, mesmo praticando atividade física, tem chance de ser internado e de morrer por conta da doença. Uma outra bola que eu quero tocar aqui rapidinho, não era nem pauta do programa de hoje a gente falar sobre a Olimpíada, mas não tem como. Mas Olimpíada de torcida única, né? Chegamos a esse cúmulo. E eu quero dizer também que Tóquio, na verdade o Japão, é o país azarado, né? Porque já teve uma Olimpíada cancelada em 1940 por conta da Segunda Guerra Mundial e vai ter essa Olimpíada totalmente desfigurada. E para finalizar, galera, eu acho também, na verdade era minha intenção principal, mas não tem como fazer uma catarse quando a gente fala de pandemia, de futebol brasileiro, mas a minha intenção principal era ter uma postura mais propositiva, porque a gente já está vendo muita gente falar sobre a pandemia, embora nem sempre de uma maneira mais combativa, mas eu acho que os campeonatos estaduais, a gente tem aí o Campeonato Paulista, que eu acho que é o que tem mais clubes, são 16, mas tem campeonato com 12, campeonato com 10, vamos botar aí uma média de 12, 13 clubes em cada estado, e aí a gente pensa por que em nenhum momento se propôs fazer bolhas ou semi-bolhas, isolar essas delegações, esses jogadores, inclusive contando que um dos grandes problemas da pandemia é o setor de hotelaria, de hospedagem, mas fazer bolhas em algumas cidades mais afastadas ou que estejam com números melhores ou que tenham essa estrutura para receber essas delegações, que logicamente teriam que ser delegações reduzidas, para que se pudesse fazer um campeonato com datas mais enxutas, né? Um calendário mais enxuto, cada equipe jogando a cada 3, 4 dias e acabar logo o campeonato. Já que tem que fazer, por que não faz em um lugar só, numa cidade só, ou em lugares em que as cidades são menores e você tem ali um grupo de 2 ou 3 cidades que são próximas, faz ali que você ajuda o setor da hotelaria, ajuda o pessoal de hotéis, de pousadas, e ao mesmo tempo você faz com mais segurança o que se está empurrando goela abaixo da população. No caso do Rio de Janeiro, inclusive, especificamente, daria para ter feito isso tranquilamente, o Campeonato Carioca na Granja Comari, né? Tem diversos campos, tem diversos quartos, tem uma rede hoteleira grande na região serrana do Rio de Janeiro. Daria para fazer, não precisaria circular a cidade, não precisaria frequentar diversos estádios, não precisaria de transportar atletas num ônibus. A gente já viu isso no Campeonato Brasileiro, está vendo agora nos campeonatos estaduais. Até o nível esportivo está sendo baqueado por conta da pandemia.
A gente tem equipes, às vezes, a equipe titular inteira, que ou perde 6 ou 7 jogadores por conta de contaminação, por conta de teste positivo, e aí tem teste que dá o falso positivo, e aí você não sabe se o cara tá ou não tá, mas aí ele continua convivendo com a delegação. Então, assim, a gente vive nesse cenário de incerteza que acaba atrapalhando tudo, né, cara? Tanto o recado que se passa à sociedade, que é o principal, mas também o nível técnico das competições, que já não eram altos, né? Convenhamos que os campeonatos estaduais, pelo menos os de alguns grandes centros, já caíram um nível vertiginosamente. E ainda tem isso, né? Quando a gente não tinha pandemia, havia discussão sobre o fim dos estaduais, que eu não concordo. Eu acho que o Brasil é um país muito grande e o estadual é visto de maneira diferente, mas tinha essa questão de que o estadual não é importante, o estadual é laboratório, o estadual é isso, o estadual é aquilo, mas agora todo mundo quer empurrar o estadual goela abaixo, né? É difícil. Mas enfim, vou tocar a bola para o Alexandre aí, que a gente está estouradaço no tempo, para a gente encerrar, que eu tenho que dar banho na minha filhinha. Vai lá, Alexandre. É isso, Herbert. Abrindo aí essa rodada final, então, de despedidas. Olha, matando a saudade da galera que gostou da esquerda depois desses meses separados. Agora vamos juntos durante todo o ano de 2021. Olha, meu ato propositivo é o seguinte: o Brasil precisa de umas 3 semanas de lockdown. Auxílio emergencial para pobre. Vacina preferencialmente, não para empresário rico, mas para a população pobre, que tem que sair na rua o tempo todo, para profissionais que trabalham em ônibus, para a galera que está nas situações de maior exposição. E o futebol tem que parar por 3 semanas, junto com tudo, nesse lockdown. Aí depois a gente vê o que faz, porque nesse momento é inacreditável. Só para fechar aqui uma última observação, hoje, informações de hoje, né? Você viu, a Olimpíada está marcada para julho, né? Nós estamos em abril e a quantidade de seletivas que foram canceladas, e agora saiu, inclusive, uma pesquisa no Japão, e que uma grande parte da população contrária à realização das Olimpíadas. Inclusive, a opinião pública está ficando contra a realização das Olimpíadas, porque está preocupada, sabe que vai ter muita gente indo lá, mesmo que não sejam pessoas de outros países, pessoas dentro do próprio Japão circulando, apareceram casos também de variantes, é isso que a Mônica comentou, infelizmente, a sinalização, nós vamos viver com aqui no Brasil, então, vai ser variante, vai ser o tempo todo, né? A demora na vacinação vai gerar isso. Então, são muitas variantes, é preocupação, porque a vacina é 70% eficaz em alguns casos, é 80% eficaz em alguns casos, que seja 90% eficaz. Isso quer dizer que 10 pessoas, em cada 10 pessoas vacinadas, uma pode ser que não tenha eficácia. Então, tudo isso gera enormes preocupações nesse caso das variantes. Então, a própria população do Japão está muito preocupada. Então, assim, se acontecer mesmo, acho que ainda temos que colocar essa interrogação, apesar dos imensos interesses políticos e financeiros que estão por trás disso. Essa Olimpíada feita para a TV, quer dizer, já com o desencanto da própria população local, né? E a gente sabe como a Olimpíada movimenta, né, a cidade onde ela acontece, né? Pelo menos em algum momento ela gera ali uma autoestima, mesmo aqui do Rio de Janeiro, com todo o desastre do ponto de vista de legado que foi, num determinado momento, né, você se orgulha de ter a organização de um evento, que ele aconteça bem, que seja bacana, né, as pessoas têm a oportunidade de ver os principais atletas do mundo. Olha, tudo isso leva a crer que a gente não vai conseguir. Então, fica uma interrogação, vamos falar várias vezes sobre esse tema das Olimpíadas, eu acredito, sinceramente, que ainda está uma enorme interrogação se ela realmente vai acontecer. Com isso, eu me despeço, valeu matar a saudade aí da galera e voltamos na semana que vem. Um abraço, Mônica. Temos o primeiro ala esquerda de 2021. Pena que um tema tão catastrófico assim, cheio de notícias ruins. Mas vamos que vamos, né? Lembrando aqui também que, já que o Thiago falou, dia 7 de abril é hoje, que é o dia que a gente está gravando, dia do jornalista e dia mundial da saúde também, né? Então, hoje é um dia super importante aí, um dia que esse pessoal, esses negacionistas não devem gostar tanto, né? Dia Mundial da Saúde e Dia da Verdade, Dia do Jornalista. Então, vamos que vamos. Primeiro, ala esquerda. Deixa eu dar uma notícia aqui fresca, notícia ruim também, mas fresca. Aqui em Minas já foi descoberta uma nova variante do vírus, uma variante que alguns pesquisadores já
estão dizendo que é ainda mais forte do que as outras descobertas, tanto que o governador de Minas já até prolongou a onda roxa que está aqui no estado, principalmente na região de BH, da Zona da Mata, aqui de Juiz de Fora também, que em BH foi onde foi descoberta essa nova variante. Então é isso, o Brasil está sendo... É isso que a gente está vivendo, é isso que a gente vai ter que encarar aí, acho que nesse ano de 2021 inteiro. Então essa pauta aí da pandemia do coronavírus vai estar sempre presente aqui no Ala Esquerda. Eu me despeço com isso aí. Vambora, Thiago. É isso, temos um programa, Ala Esquerda 51. Eu acabei de ver também um dado chocante que diz que 85% dos leitos em hospitais militares estão vagos, reservados apenas para militares. Então, assim, isso mostra um pouquinho do egoísmo que o Herbert falou em relação às Forças Armadas, né? Voltando à despedida, eu estava com saudade de vocês, meus companheiros de bancada e dos nossos ouvintes, da nossa interação no Twitter, no Instagram. E eu peço a vocês que voltem com a gente. Voltamos. Estamos no SoundCloud, no Spotify, no Deezer e em vários agregadores de podcasts que você pode escolher à vontade. Então é isso, foi ótimo dividir mais uma vez a bancada com vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Eu sempre quis fazer as vezes de Alexandre e falar isso. Vamos nessa, galera? Vambora! Valeu, tchau, tchau. Pensei que ia me deixar no vácuo. Saúde. Tchau, Saúde aí saúde. pra vocês, viu? Até mais.